Alô, amigos! Tudo certo por aí? Bom, será que a história que contam sobre a saída de Rames Rodrigues do São Paulo é verdadeira? A gente pode até começar a elucubrar coisas aqui enquanto o time está nessa fase meio esquisita, né? Essa é uma das perguntas que a gente tem para fazer no vídeo de hoje aqui no nosso canal Tricolaço. E eu queria cumprimentar você que está com a gente aqui também, tudo certo por aí? Obrigado pela companhia sempre. Primeiro, justificando, faz tempo que eu não apareço, faz tanto tempo assim. O último vídeo que a gente botou no ar aqui foi depois do jogo da Supercopa do Brasil, foi num domingo, passou-se a semana toda. Nessa época do ano, os vídeos são sempre às segundas-feiras, só que a segunda-feira subsequente, aquela, foi a do carnaval. E, cara, e aí tava todo mundo enrolado naquele negócio de carnaval, eu também me enrolei, preparei até um tema para falar, mas acabei não fazendo. E aí acabei deixando para hoje mesmo. Acabou o carnaval, passou quarta-feira de cinzas, começou o ano para valer, estamos aqui. Bom, o que é que pode estar dando errado? Ou, repetindo a pergunta que tem aí na capinha, tem algo errado mesmo no São Paulo? A gente tem que primeiro analisar, tentando responder essa pergunta, né? Para o que a gente imagina para um período de disputa de futebol que a gente costuma chamar de pré-temporada, tudo é possível. Você ganhar, você perder, você jogar mal, você melhorar, você criar situações, né? Então, se a gente pensar que tudo que está acontecendo com o São Paulo agora é um grande teste, uma grande vivência para que quando o ano começar a valer alguma coisa, as coisas estarem certas, tudo bem. Por outro lado, é exatamente através desses acontecimentos que a gente vai vendo o que é que pode ser depurado, né? O que é que está errado, o que é que está certo, o que é que pode continuar, o que é que não deve continuar. Tudo isso em cima, claro, desses resultados negativos que vieram desde a Supercopa do Brasil até aqui, inclusive. De lá para cá, o São Paulo ganhou do Água Santa e depois perdeu para a Ponte Preta jogando mal, perdeu para o Santos jogando mal e quase perdeu para o Bragantino. E pior, né? Quase ganhou também, tomou um empate no final, também jogando mal. Então a parte que preocupa aí, a parte que está igualzinha é o São Paulo está jogando mal. Isso dentro desse combo desse início de ano. Porém, até aquele período de Supercopa do Brasil, o São Paulo era um time interessante, era um time que vinha de um preparo anterior, com um novo técnico, que manteve aquela estrutura e que conseguiu vencer jogos no Campeonato Paulista, quebrar um tabu importantíssimo em Itaquera contra o Corinthians e vencer a Supercopa do Brasil, ainda que não tenha sido uma grande atuação e ainda que não tenha vencido o jogo, tenha deixado para a disputa de pênaltis, mas se impôs como campeão, como dono da taça ali. Depois disso, as coisas começaram a dar errado. E é sobre isso que a gente tem visto as discussões acontecerem em torno do trabalho do técnico Thiago Carpini até aqui. Então vamos lá. Primeira questão. O Carpini está errando? Para mim está errando. E está errando no seguinte. O Carpini, na minha visão, não está aproveitando um período do campeonato em que as coisas não são tão importantes, porque o que era muito importante já passou, para testar coisas, testar opções. Basicamente, o que o Carpini tem feito é tentar manter a mesma estrutura, porém sem os jogadores que dela fazem parte. Então, o São Paulo está sem o Lucas, está sem o Wellington Rato, o São Paulo está de novo com a crise dos laterais direitos, mas o Carpini tem levado para campo uma ideia de escalação e de jogo similar àquela que ele utilizou e que o Dorival já utilizava quando todos esses jogadores estavam à disposição. Para mim, o erro aí é não testar opções de escalação e de formação. Por exemplo, São Paulo não tem laterais, porque o São Paulo perdeu de novo, né, o Igor Vinícius. Deve estar voltando agora, mas até essa semana tinha perdido. A mesma coisa acontece com o Moreira e o Rafinha ainda não está com plenas condições de jogo. E o São Paulo vendeu o jogador
que já estava adaptado à posição, que estava mantendo regularidade, que foi o Natan. Então, para não desmontar a estrutura, o Carpini está trazendo, ou trouxe nesses últimos 2 jogos, um Bobadilha para a lateral direita. Quando, na verdade, ele poderia tentar a estrutura com 3 zagueiros. Você já deve ter ouvido todo mundo falar isso. E é verdade, porque a época de testar, mas vai dar errado. Ok, se der errado, você vai saber agora. Mas está dando errado assim, por que não vale como teste? Porque isso que ele está fazendo agora não é teste. É manutenção de sistema com peças diferentes. Então o ideal era testar. Testa 3 zagueiros. Não deu certo porque os jogadores à disposição e a forma de montar ou a adaptação do time não funcionou, beleza. Volta pro sistema anterior. O Luciano tá jogando muito mal e tal. O Luciano nesse sistema do Carpini não funciona. O Luciano com o Lucas não funciona. O Luciano tem má fase, não pode jogar ali. Então, eu, por exemplo, não rifaria o Luciano. Eu continuo achando o Luciano um jogador muito importante para a equipe. Mas eu aproveitaria o Luciano na frente com o Caleri. Não de torre gêmeas. Pode até ser o Luciano por trás com o Caleri na frente, mas ele sendo efetivamente o segundo jogador de conclusão, que alterna a entrada e a saída da área com o Caleri. Isso não está acontecendo. Ou porque o Luciano não sabe fazer, ou porque o Carpini não tem dado essa orientação. Me parece a segunda opção, parece que o Carpini pede para que o Luciano faça esse último jogador de meio campo construtor, o que ele definitivamente não é. Então ele tem sido um sepultador de jogadas do time do São Paulo por ali. E aí, inclusive, se ele conseguir fazer isso funcionar, ele começa a ter também uma opção para ter, por exemplo, Lucas e Luciano jogando. Porque o Lucas, sim, tem condição de fazer esse trabalho de último jogador da linha de meio ali, flutuando de um lado a outro, ou fazer as pontas. O Lucas hoje é um jogador mais dessa função, né? Que contribui na armação, quando estiver inteiro. Então, aproveitando inclusive essas faltas, eu faria esse tipo de teste. Tem uma outra pergunta que muita gente está fazendo, e eu também queria me dedicar a esse tema agora. O pessoal começou a identificar o seguinte: o Luciano tá mal, por que vai abrir mão do Rames? Bom, a história toda do Rames é o Rames pediu para ir embora porque não tem oportunidade no São Paulo. Essa é a história que conta. E aí o torcedor diz assim: tem que dar o pé, tá vendo? Ele não teve oportunidade porque o Luciano é o dono do time e não deixa. Não é assim também que funciona. Né? É preciso se lembrar que antes do Luciano ser taxado de dono do time, no esquema do Dorival, nem ele jogava e quem jogava era o Rodrigo Nestor. Então, em tese, se o Rodrigo Nestor estivesse jogando, talvez o Rames continuasse não tendo chance dentro daquele sistema. Agora, você poderia montar um sistema para que o Rames jogasse? Eu acho que sim. Eu discordo do que foi dito, por exemplo, naquela entrevista do Rafinha. Porque não é que você vai montar um jeito de jogar onde todo mundo se obriga a trabalhar para o Rames Rodrigues. Não é isso. Você pode dar condição para o Rames Rodrigues jogar de uma maneira onde você vai explorar melhor o talento dele. Você explorando o talento do cara, o que pode dar errado? Onde é que ele vai atrapalhar o time? Só que aí nós temos a seguinte questão: o Rames Rodrigues hoje não é mais jogador, não é mais parte do elenco do São Paulo, ainda que todo dia apareçam fotos dele treinando, dando chute no gol, driblando, usando a camisa da equipe. E por que no começo do vídeo eu levantei aquela dúvida? Porque eu me peguei esses dias perguntando o seguinte: o Rames Rodrigues não vai embora, não? Ele não pediu para sair? O que ele está fazendo treinando? E a diretoria do São Paulo não vai pôr ele para fora? Ele não é mais jogador do São Paulo, vai deixar ele ali? Ele ali pode manter contato com o jogador, influenciar o ambiente. Aí você começa a levantar perguntas que ficam com respostas bastante nebulosas. Então, por exemplo, será que a história é realmente desse jeito? Será que o Rames chegou lá e falou: eu não quero mais jogar aqui? Por que ele se deslocaria de onde ele estava antes para vir ao São Paulo com a única promessa, entre aspas, de que ele seria titular absoluto? Será que alguém fez essa promessa? Bom, vamos partir do seguinte raciocínio. Então, o Rames é uma estrela e não admite ser reserva. Tá. E ele vem da Turquia
aliás, da Grécia para o Brasil, dizendo, não, eu vou jogar aqui como titular. E aí descobre que não consegue jogar, porque tem adaptação, porque tem questão física, porque tem jogos onde ele vai servir a seleção e o time se adapta de outro jeito. Tá? Será que foi... Esse foi o ponto determinante? O Ramos falou, eu não vou ser titular, então eu vou embora. O São Paulo admite que precisa acertar coisas com o Rames Rodrigues. Será que o Rames Rodrigues estava sem receber? E aí, por causa disso, sim, eu vou embora. E aí o São Paulo diz para ele, você vai embora? Então tá. Então é o seguinte, a gente suspende o restante do contrato, eu te pago o que devo. Tá bom. Então eu vou ficar aqui esperando. E aí o Rames Rodrigues não vai embora porque quer receber o que lhe é devido. E ele não vai deixar de treinar para não dar ao São Paulo a chance de dizer, tá faltando, não tá vindo mais, né? Tá abrindo mão do que tinha para receber. Então, esperto o Rames Rodrigues. E do outro lado, a diretoria do São Paulo nada tem a fazer, porque se mandar ele embora vai ter que pagar a multa de rescisão contratual. Então nós temos a incrível situação de um craque mundial. Ok, tem problema físico, não tem jogado, isso tudo é verdade, eu não tô discutindo isso aqui. Mas o São Paulo tem um jogador extra classe mundial no seu elenco, que treina todos os dias, não joga, e a diretoria não se manifesta. Nem para ir lá e falar assim, Rames, é o seguinte, cara, tudo bem, você quer jogar, talvez você tenha que ir para o banco de vez em quando, mas vamos ficar mais 6 meses aí. Vamos jogar. O técnico vai achar uma condição para que você possa jogar. Quando não der, você vai sair, outro jogo você vai entrar. Porque não é possível que o cara tenha dito, eu só fico se for titular. Todo jogador hoje em dia sabe que elenco roda. Outra tem questão física, que ele não pode jogar todo jogo, senão estoura. Não entra na minha cabeça que tenha sido dessa forma. Pode até ser uma insatisfação, mas dessa forma. Eu não consigo acreditar. E que o São Paulo fique quieto, não faça nada. E não se incomode. Porque, vem cá, tudo bem, o Rames então não joga no São Paulo, o São Paulo acerta quando puder, e essa situação vai ficar indefinida? Por quê? Não, mas ele está aguardando o clube. Que clube, amigo? Que tipo de especulação você ouviu esta semana a respeito da situação de Rames Rodrigues? Diga para mim. Não tem. Não tem. E outra, a tendência é não ter. Porque o cara não tá jogando. E mais, a tendência é não ter. Porque o mercado do mainstream lá da Europa não vai levar o Rames de volta para lá. E o mercado da América do Sul, da América do Norte, da América do Norte pode pagar por ele, o da América do Sul não pode pagar por ele. O da América do Norte que pode pagar não se manifestou também. Então ele está preso ao São Paulo. E uma vez preso ao São Paulo, por que não botar o cara para jogar? Ele não tem contrato, o contrato não está vigente. A menos que ele fale, não, eu não quero, eu só venho aqui treinar. Mas eu duvido, até porque toda a história foi contada. Eu não estou dizendo que os jornalistas mentiram, conheço parte desses jornalistas que contaram a história. O André Hernan, que foi o primeiro cara a trazer detalhes, é seríssimo. Mas é assim, alguém disse a ele. O Rames não deu entrevista para ninguém. Aqui no Brasil, fora do Brasil. Tá? Isso vem de gente de dentro do clube que conheceu essa situação ali e disse, a situação é essa. Não é mentira. Mas nós não ouvimos o jogador falar. Nem o empresário do jogador falar. Isso é muito sério. Porque resolveria uma parte dos problemas. Pelo menos a gente saberia, não, ele não tem condição, não dá. Mas em condições e com o esquema ajustado para ele, a gente já viu em algumas ocasiões que ele pode funcionar muito bem no São Paulo. E por último aqui da história toda, só para fechar com essa história de discurso e prática. As pessoas dizem, não, o mérito do Carpini é ter mantido o trabalho do Dorival. Hoje já não tem mais trabalho do Dorival, porque a forma de jogo é diferente.
Eu prefiro o jeito Dorival, o jeito Rogério Ceni, o jeito Diniz de organizar uma equipe em campo. Até quem diga, não, é o Rogério, porque ele está fazendo 4-2-4. Formação tática é uma coisa, a forma de você conduzir isso é outra. Ainda que seja um 4-2-4, o Carpini usa menos o controle de bola via toque, via passe e mais a bola longa. E a bola longa é a coisa mais velha que a gente tem no futebol. Não é que você não pode usar, mas você tem que mesclar. Ah, mas é uma questão de escolha. Eu sei, eu prefiro o futebol do toque. Desde lá de trás, saída, goleiro, lateral, eu acho que funciona mais. Eu, Robson. Significa que eu não aceito outro sistema? Não. Não. Eu acho que tem mais chance de dar errado. Claro que se dá certo, porque tudo é execução. É que nem falar, saidinha futsal é ruim. Não, a saidinha futsal é uma solução do futebol. Quando ela dá errado é porque ela é mal executada, não é porque ela é ruim. O sistema com 3 zagueiros é uma solução do futebol. Quando ele dá errado é por, normalmente, falha na execução. Escolha dos jogadores. E não porque ele é ruim. Então, lançar bolas ao ataque pode dar certo, desde que a execução seja sempre muito bem feita e que você tenha jogadores para desenvolver, especialmente a velocidade pelos lados. Porém, tem uma coisa. Aí você tem pontos de diferença. Por exemplo, o futebol dos últimos anos, ele é preparado para neutralizar esse tipo de jogo. Então, para que ele dê certo, ele precisa ser muito bem executado. Então, o ideal é que você vá na segurança. A segurança indica que você tenha compactação, aproximação e toque. Nos primeiros jogos, o São Paulo fazia essa aproximação, toque, mesclando com as viradas, que são uma inovação do Carpini que funciona muito bem, com as bolas longas, os lançamentos longos. Esse não funciona. E esse está condenado no futebol faz tempo. Mas ele pode ser usado. Só que se ficar só nele, a neutralização de jogo é muito mais fácil. Então, mais uma vez, o que tem que fazer o professor Carpini? Testar. E a hora de testar é agora. Não dá para dizer vai dar tudo errado na Libertadores, vai dar tudo errado no Brasileirão. Não, não dá, com muita gente falando. Não, não dá para dizer isso agora. Mas essa é a hora do Carpini testar maneiras de jogo para que, ao encontrar uma delas que funcione bem e leve o time a resultados positivos, ele possa aí sim utilizar nas competições importantes. A hora de quebrar a cabeça é agora. Agora não é a hora de desperdiçar a chance de, enfim, machucar jogador com treino pesado demais, perder jogador por falta de testar sistema de jogo diferente. Essa é a hora de criar situações diferentes. Isso que eu falei do treino aqui, o Carpini adora falar em teste de carga, né? A gente já viu esse filme de equipes que se quebram muito fácil porque o volume de treino ou o ritmo do treino é muito forte. Se tivesse sido identificado que é assim que a coisa está acontecendo de novo, é melhor baixar o ritmo, professor. Senão a gente vai ser aquele time que perde jogador toda hora também e nunca consegue construir um sistema. Valeu, até segunda que vem, até mais.